Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Benecast. Eu estou aqui e ao meu lado está a host desse podcast, a flor mais bela do meu jardim, Ellen Benevides. E nós temos hoje uma convidada super especial em mais um episódio da série Viver da Advocacia no Digital. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Ellen Benevides. Estamos hoje aqui com a maravilhosa doutora Roberta Azevedo. Muito legal. Primeiro de tudo, seja muito bem-vinda, minha amiga. É um prazer receber você aqui hoje. A gente poder falar. A nossa super advogada do Vale do Aço. Super conhecida, advogada aí, ó, dos milhões, hein? E vamos lá. Eu que agradeço o convite. Super lisonjeada de estar aqui com vocês, né, nesse podcast de tanto sucesso, você já trilhando no YouTube há tanto tempo, trazendo muito conteúdo, né, pros seus assinantes do canal, enfim. E eu tô muito feliz mesmo de estar aqui. Agradeço. Que bom, a gente também, cara. E, cara, assim, a gente tá fazendo essa série nova, né, falando um pouco da advocacia no digital. A gente recebeu outros colegas aqui, que estiveram aqui esses dias, e eu resolvi fazer isso por um motivo bem importante. Muitos advogados, como você sabe, eles terminam a faculdade e ficam meio perdidos ali, não sabem o que fazer, aí uns tentam um concurso, outros tentam advogar, aí faz uma sociedade com aquele amigo da faculdade, mas aí não dá certo, é uma confusão danada. Por isso que eu resolvi fazer isso. Mas até antes de falar sobre isso, eu queria saber da Roberta, o que te levou para o direito? O que te levou a escolher a faculdade? Já tinha um propósito por trás disso? Ou foi pressão da família? Não, engraçado, minha família nem tem, assim, advogados. Eu sempre quis ser advogada desde criança. E entrei na faculdade para fazer direito para advogar. Na minha sala eu lembro que tinham 64 alunos, acho que eram 60 mulheres, 4 homens, e a maioria queria fazer concurso, seja juíza, delegada, enfim, tentar magistratura. E eu sempre tive a intenção de fazer direito para advogar. Eu tinha sempre achei essa profissão muito bacana. Quando a gente é criança, a gente não sabe direito o que advogado faz, né? Mas eu via com uma importância, assim, como uma profissão nobre. E depois, quando eu fui ficando mais velha, eu fui percebendo que os concursos, eles pagavam muito pouco. E os concursos que pagavam, né, que tem um plano de carreira melhor, eles eram muito concorridos. Então, você tinha que viver ali 3, 4, 5 anos estudando. E aí eu pensei, esse tempo dedicado ao estudo, se você dedicar à advocacia, na advocacia você vai ganhar muito mais, né? Exatamente. Então, claro que quando a gente forma, a gente ainda não tem essa visão. A gente forma muito cru de tudo e sem perspectiva. Você vai trabalhar para ganhar pouco, para até adquirir uma experiência, porque a gente não tinha essa visão que a gente tem hoje, né? Que dá para trabalhar de qualquer lugar, que dá para você montar seu escritório sem ter um escritório, né? A empresa, ela pode existir apesar de você não ter ali um espaço físico. Se você se inserir no digital de uma maneira correta, você consegue. Mas quando eu formei há 11 anos, 12 anos atrás, não era dessa forma. Então, ou você tinha algum parente que tinha um nome importante na cidade, ainda mais eu que sou de cidade pequena, ou você ia trabalhar em um grande escritório de massa, numa capital, algo do tipo, ou então você ia fazer o concurso. Então, assim, você tinha essas 3 opções que eram opções limitadas. E se eu tivesse a visão que eu tenho hoje, naquela época, hoje, né, estaria com certeza melhor do que já estou. Algumas casinhas à frente, algumas casinhas bem à frente. Mas eu acho que foi tudo válido também, para pegar experiência, para trabalhar com vários setores. Trabalhei defendendo banco, só defendendo o Banco do Brasil. Depois eu fui trabalhar em cidadezinha pequenininha, mesmo de 4 mil habitantes. Trabalhei em diversos escritórios como associada até montar o meu escritório, primeiro em casa, para hoje ter, sim, meu nome na parede. Então, foi uma trajetória até chegar esse momento. Mas, hoje, estou aqui graças ao digital. Graças ao digital. Eu ia fazer exatamente essa pergunta. Qual a importância que o digital
hoje para você? Hoje você tem o seu escritório, você formou agora sua equipe e tudo mais, mas nesse caminho, nesse trilhar, qual a importância que o digital teve para você alcançar esse objetivo? Eu tenho 12 anos de formada. Então, de 2 anos, de 3 anos para cá, de 4 anos para cá, basicamente, eu cresci tudo que eu não cresci dos outros 8 anos anteriores. Caramba. Graças ao digital. Então, assim, se você dividir os 12 anos da minha advocacia e pegar os últimos 4 anos, que são ali pós-pandemia, que realmente me inseri como advogada nas redes sociais, eu tenho o meu crescimento exponencial, assim, um crescimento exponencial gigante. Porque eu fiz a carreira realmente se dividir por 12 anos nos últimos 4 anos, que eu realmente consegui ganhar dinheiro, consegui me estabelecer e consegui me posicionar mesmo como advogada no digital. Sempre no digital. Então, os meus clientes, eles são 99,999% do digital. O meu cliente que não veio do digital, quem o indicou veio do digital. Então, assim, sensacional. Sempre do Instagram. Então, antes eu atendia de forma online, atendendo como home office, depois montei escritório, mas preferencialmente meu cliente ele quer um atendimento online. Ele vai me seguir no Instagram, ele vai ver as minhas referências, eu às vezes envio algum podcast que eu participei para ele ter conhecimento, que eu existo, né, que eu sou de carne e osso, que eu não sou um golpe que estou ali na internet para ele. Mas ele vem, sim, ou do YouTube, ou do Instagram, ou do TikTok, ou do meu site, vai conversar comigo e ali já vai ser fechado o contrato, sempre vindo do digital. Muito legal. Uma coisa que você falou e a gente tem pontos em comum em relação a isso que você falou, e eu super concordo, que é o primeiro, a minha mãe, ela queria que eu fizesse concurso de qualquer jeito. Acho que o sonho da minha mãe era que eu tivesse passado para juiz, para delegado, para alguma coisa assim. Só que coincidentemente, eu tinha o mesmo pensamento que você. Eu tive um sócio que ele ficava assim, eu vou fazer concurso, eu vou fazer... Mesmo advogando? Mesmo advogando. Ele ainda sonhava com concurso? Sonhava, porque a gente estava no começo, então as retiradas eram baixas. Então ele ficava naquela, faço concurso, e ele tinha alguns amigos que tinham passado para alguns concursos, assim, né? Mas, hoje posso dizer que a gente ganha muito mais do que todos esses amigos dele que passou para concurso. E eu tinha essa cabeça, eu falava, cara, não, peraí, deixa eu fazer uma conta. Se eu fizer isso e eu ganhar X, eu tô ganhando 5 vezes mais do que um cargo de juiz iniciante. Então não faz sentido para mim. E aí a gente comecei a fazer essas contas. E outra questão também é que, coincidentemente, eu também advoguei para bancos. Que legal. Eu tive essa experiência de advoguei para o Instituto Banco Real, para o Atlântico Sul, BGN, Unibanco. E é muito volume de serviço, contencioso, né? de massa. De massa. Então, a gente aprende a ser mais rápido, mais ágil. Cara, isso, minha formação, eu agradeço muito a todos os escritórios que eu passei. Exatamente, traz sagacidade, né? Que eu acho que a experiência, a vivência ali com isso é super importante. Você tem que dar conta de 60, 70 prazos em um dia. E é o seu cronograma ali. Eu tinha uma carteira com 2.000 processos. Eu não fazia, lógico, eu não saía para fazer audiência, eu não tinha que fazer captação de cliente, eu não tinha que conversar com o cliente, então era só cumprir prazo. Mas eram 60, 70 prazos por dia. E fazendo defesa do banco, ou seja, você tem que tirar... Sem chat GPT. Sem chat GPT. Você tem que tirar leite de pedra, porque o banco, a maioria das vezes, tá errado, né? Sim. Então, você tinha que fazer aprendi a ser ágil, assim, advogando em defesa do banco. Mas foi muito bom, assim, sabe? Eu penso que foi uma estrada mesmo que eu percorri. Talvez hoje, com a internet, com YouTube, enfim, tantos cursos online que qualquer estudante pode fazer, talvez eu não teria trilhado, mas eu também não teria essa bagagem. Mas eu acho, assim, muito importante o digital. Hoje, para mim, ele é 100% do meu escritório. O meu escritório físico, ele existe mais para posicionamento. Porque o meu cliente, ele não faz questão de ir lá, ele não quer esse contato pessoal, enfim. E isso está mudando, tá? Eu vim para cá hoje conversando com um possível futuro cliente meu que é juiz e não me conhece. Foi conversando comigo no WhatsApp. E aí ele me contando, para fazer o divórcio dele. E o patrimônio dele. Um carro e um apartamento. Então, você vê, a pessoa
né, de um cargo alto, que deve, né, tá ali no topo da cadeia, um concurso mais difícil, e o patrimônio é um apartamento e um carro. Então... Vai que ele tem uma holding. A gente não sabe, né? Ainda não sei o que ele tem. Mas, assim, se você for pensar pelo patrimônio de um advogado e de um juiz, o advogado tá ganhando muito mais. Verdade. Agora, uma coisa também que a gente fica assim, como é que é a Roberta hoje? Quando a gente se conheceu, você tinha acabado de ter uma bebê, né? Como é que é o nomezinho dela? Esqueci. Maria Antônia. Tinha acabado de ter Maria Antônia. Como é que você divide, né? Eu vejo isso com a Ellen, a gente conversa muito sobre esses desafios, né? Da maternidade com a advocacia. E não estou falando só de advocacia, porque você falou aí daquilo que a gente fazia lá atrás no contencioso de massa. Eu também tive uma carteira com muitos processos, acho que eram 3.000 processos, tinha só 2 estagiários e couro comia. E como é que você faz para lidar com essa pressão de ser mãe, empreendedora, advogada, líder de uma equipe? Não, a gente tem que primeiro escolher, né, quais batalhas que a gente quer enfrentar. Então, assim, não adianta achar que vai ser uma super mãe, uma super dona de casa, uma super esposa e uma super empreendedora, uma super advogada. Então, e ainda malhar, fazer dieta, não dá conta. Exatamente. Então, a mulher, ela tem que encontrar o que realmente faz feliz. Claro que eu tenho meus filhos, tenho meus compromissos com eles, mas eu tenho o Léo, que é o pai das crianças e que participa ativamente. E é uma luta, inclusive, que eu tenho até com as minhas clientes. Que, às vezes, a mulher chega querendo tolir aquele convívio do pai com a criança. Achando que vai privar a convivência, que vai fazer um bem para ela. Quando, na verdade, se ela dividir bem a convivência da criança com o pai, todo mundo vai ficar feliz. A criança vai ficar feliz que vai ter uma referência paterna. A mãe vai ficar feliz porque ela vai ter o final de semana que ela vai poder dormir em paz. Vai ter o final de semana que ela vai poder passear. E o pai vai ficar feliz também porque ele vai ter o dia de conviver e o dia que ele vai estar livre, enfim. Então, vai funcionar muito bem. Então, lá em casa, quando eu preciso, né, dedicar ao escritório, o Léo me cobre. Quando o Léo precisa trabalhar a mais, eu cubro ele. Então, eu não tenho essa cobrança, assim, de ter que ser melhor dona de casa, melhor mãe do mundo. Eu deixo isso bem até explícito nas minhas redes sociais, sabe? Que não é para as mulheres ficarem buscando essa perfeição. Pelo menos eu não busco. De tentar ser a melhor mãe, tentar ser a melhor empresária, tentar ser a melhor dona de casa. Porque senão você vai pirar. Isso até adoece, né? Você nunca vai conseguir ser 100% nada. E às vezes até quando a gente pensa em um profissional, você quer um profissional respeitado, um profissional dedicado, um profissional responsável. Esse profissional, se ele for dedicar a carreira dele, provavelmente, em casa, ele está deixando alguma coisa de lado. Ou se ele tá... Se você está sendo uma excelente dona de casa, uma excelente mãe, não está te sobrando tempo para trabalhar. Então, você tem que escolher qual batalha que você quer enfrentar. Querer ser super mulher e dar conta de tudo, eu já desisti faz tempo. E tem uma outra coisa também, porque eu vivo também esse dilema, né, algumas vezes. Tem momentos que você vai estar propensa a estar mais com teus filhos, e aí o seu lado mãe vai estar mais aflorado, e aí, de repente, em algum momento você vai deixar um pouco mais, não de lado, mas um pouco menos, vai dar menos atenção a essa questão do profissional. Então, assim, sempre tá equilibrando isso, né? E eu acho assim, o equilíbrio é quando também você já chegou lá, né? Não adianta a gente pensar assim, eu quero ter uma vida equilibrada, mas você não fez nada ainda da sua vida. Você está ainda engatinhando, você está ainda no começo da sua carreira. Você não atingiu as metas que você quer, não chegou onde você gostaria. Então, você vai ter que dedicar mais, você vai ter que perder final de semana, você vai ter que perder noite, você vai ter que perder ali, às vezes, um aniversário, um convívio com alguém, para você estar inserido em algum curso, em alguma mentoria, ou participando de, né, lendo mesmo os processos do seu cliente. Isso faz parte, né? Por um curto período de tempo, isso vai fazer parte. Quando você chegar lá, aí sim você vai ter uma vida equilibrada, né? Porque não dá para querer ter equilíbrio e querer ter todos os finais de semana, todos os feriados, se você ainda não chegou lá. Se você for viver dessa maneira, é melhor você fazer o concurso.
Que aí você vai ter todos os feriados, todos os finais de semana, mas vai ganhar pouco também. Sim. Né? Então, assim, tem que escolher bem o estilo de vida que você quer levar. Se você quer levar um estilo de vida que te exige mais trabalho, porque você precisa ter uma renda maior, você vai inicialmente trabalhar um pouco mais mesmo. E aí, não se culpar, né? Porque às vezes a mulher se culpa por isso, por estar deixando, às vezes, algo de lado, né? Em casa. E focar mesmo no que interessa daquele momento. Porque é o que você falou, né? A gente precisa equilibrar pratos, né? A gente tem que dar atenção a uma coisa, uma hora a gente vai A vida do adulto. Exatamente. Não tem como a gente ser 100% em tudo. Então, tem horas que a gente precisa se dedicar mais. Hoje, por exemplo, a gente tá aqui, tá morrendo de saudade do João, né, amor? Que tá lá no Rio e tal, tá com a babá, tá com a nossa filha. E a gente fica com o coração partido, mas a gente tem objetivos, né? A gente tem metas. E aí eu queria fazer essa pergunta para você. Como é que você lida com a questão das metas, dos objetivos? Você dentro lá, hoje você tem uma equipe, você conversou, a gente estava conversando recentemente. Você falou isso pra gente. E até antes dessa pergunta das metas e dos objetivos, né? Como é que você traça isso? Como é que você percorre isso, né? Para chegar lá na linha de chegada e atingir, mas como é que tem sido esse desafio, né, para quem está assistindo a gente, de lidar ali com várias pessoas com características diferentes, todos os dias, te demandando? Como é que tem sido isso para você? Realmente, você falou a palavra certa, é um desafio, né? Porque cada pessoa pensa, eu e meu marido, somos duas pessoas de criações diferentes, morando na mesma casa, tendo o mesmo intuito, a gente já briga, né? Já discute, imagina lidando ali com um time, que cada um tem uma experiência, uma vivência, uma idade, um pai, uma mãe, um lugar, né? Meu time tá espalhado, então eu tenho pessoas em diversas cidades, né? Tenho estagiária que trabalha comigo presencial, mas tenho advogados em várias outras cidades, então trabalhando no home office. E é um desafio maior, porque você tem que engajar um time que trabalha à distância. Então, você não sabe se a pessoa realmente está gostando, não está gostando, se ela fez cara feia ou se ela não fez, porque você não está ali lidando com ela, né, dia a dia. Você não sabe se ela parou para almoçar e ficou, ou se ela realmente está se dedicando. Então, é estipulando metas, é fazendo cronograma, é trazendo eles para a realidade do escritório, tentando fazer os processos internos cada vez mais bem desenhados, para fazer com que esse time entenda qual que é ali o centro do escritório. Eu fiz até uma reunião com eles essa semana, na segunda-feira. Olha, o centro do escritório é o cliente. Primeiro o cliente e segundo lugar vocês. Então, assim, terceiro lugar estou eu. Então, vocês têm que pensar que primeiro é sempre o cliente. E o cliente, quando ele me procura, quando ele vai contratar a Roberta, o que ele pensa? Agilidade. Resposta, porque é a maior queixa dos clientes, né? É advogado que não dá retorno, advogado que não responde, advogado que não me dá não uma garantia, mas não traduz o processo para o cliente. Então, esse é o meu diferencial. O diferencial da Roberta, eu não sou a mais barata, eu não sou a mais cara, mas eu sou a mais eficiente no relacionamento com o meu cliente. Porque eu coloco ele em primeiro lugar nesse sentido de passar um feedback para ele do que está acontecendo com o processo. Ele me manda mensagem, eu respondo na mesma hora. Se ele me mandar uma mensagem no meu telefone particular, eu também vou responder na mesma hora. Então, assim, eu tenho essa preocupação, porque eu sei que é o meu diferencial, né? No meu diferencial não é valor, não é preço, não sou a mais barata, também não sou a mais cara. Então, eu entendi que comigo funciona dessa forma. E levar isso para o meu time. Então, segunda-feira a gente fez uma reunião e eu deixei isso bem claro para eles. Olha, em primeiro lugar está o nosso cliente. Então, sempre que o cliente tiver qualquer dúvida, você vai parar o que você está fazendo e vai responder. Porque, geralmente, ou eu vou responder, tem bem setorizado quem responde e quem faz o quê. Mas, eventualmente, eu poderia estar viajando, eu poderia estar passando mal, eu poderia estar em uma audiência. E se você estiver ali naquele momento de atendimento, você tem que responder o cliente. Então, eu gosto de deixar isso bem claro e ir formando na cabeça deles essa questão dos procedimentos internos, o que é prioridade, o cliente está em primeiro lugar e eles estão em segundo lugar. Então, deixei para criar essa autoestima também no time, né? Para o time saber que é nosso. Eles são importantes, né? Que eles são importantes, que eles fazem parte daquela vitória, que eles fazem parte de cada conquista. Isso é muito bom.
E aí a gente encaixa a segunda pergunta, né? Que é a questão das metas, né? Você aplica isso com eles, você... até antes de fazer essa pergunta, quem está vendo a gente aqui, e é a galera mais old school, né? Os advogados que têm uma cabeça um pouco mais antiga do que a nossa, também não estou dizendo que é certo nem que é errado. Estou falando que são pessoas que, de repente, ainda vivem lá na década de 90, nos anos 2000... Que dá muito certo, dá muito dinheiro, mas poderiam, às vezes, estar fazendo o triplo, né? Mas eles devem estar olhando a gente falando dessas coisas aqui agora, de metas, gestão de equipe. Eles devem estar pirando o cabeção lá e falando, o que esse pessoal está falando aí, né? E agora a gente vai falar de meta. Né? Então, assim, eu desde sempre estipulei metas no escritório com premiações, porque eu acho que foi o que você falou. Eles precisam se sentir importantes, que eles fazem parte do jogo. E se a gente está ganhando, é nada mais justo que eles ganhem também, né? Eles têm ali uma participação nisso. E aí, como é que você faz isso no teu escritório? Você então, tem... eu incentivo que eles tenham, né? Que eles tragam os clientes que eles façam a captação, né? Pra gente poder trabalhar isso também, para eles se sentirem advogados. Porque às vezes eles sentem assim, eu sou só um peticionador. E não se sente tanto advogado. Que o advogado é aquela pessoa, às vezes, que vai conversar com o cliente, que vai fechar um contrato. Então, eu incentivo eles a fazerem isso também. Que eu acho importante. E, voltando ao assunto da reunião de segunda-feira, foi até bacana você estar perguntando isso, porque foi um ponto que eu abordei com eles. Para eles me relatarem qual é o desejo e a vontade individual de cada um. Porque, às vezes, eu estou imaginando a Ellen está querendo ganhar R$1.000, está querendo ganhar R$500 de bônus esse mês. Mas não é, talvez a Ellen quer 3 dias para ficar com o João. Às vezes a Ellen quer um final de semana em Búzios, às vezes a Ellen quer coisas, né, que eu sei que você gosta, por exemplo. E não necessariamente os R$1.000 ou os R$500. Então, eu deixei isso aberto para eles também. Olha, vamos conversar sobre os sonhos de vocês também, o que é importante, sabe? Eu tenho uma advogada que trabalha comigo, que a filha dela ama ir pro Tauá. Ela falou, ai mãe, que bom que você vai trabalhar, que agora eu vou poder ir pro Tauá sempre, que é um resort que tem aqui. Legal. Então, talvez para essa advogada, o importante para ela talvez não seja uma bonificação em dinheiro em si, mas um final de semana no Tauá. Né? Então, é importante também estar engajado nesse sentido com o time, saber o que eles gostam realmente. Da mesma forma que a gente faz aquele script detalhado do cliente, onde o cliente frequenta, o que ele gosta de comer, quem é a família do cliente, para a gente poder saber quais produtos a gente pode oferecer e, posteriormente, né, tentar vender outros produtos também. É importante fazer isso com o nosso time. Sim, e essa questão da gente estudar o cliente, né, ter ali o avatar, a persona do cliente, né, isso também é uma outra questão que no digital é super importante. E hoje a gente estava conversando mais cedo, né, a gente até tinha falado que a gente está querendo trocar de carro e tal, por um blindado, e porque a gente mora no Rio de Janeiro, a gente está em BH, que é uma delícia, você pode andar até com a janela aberta, que não acontece nada. Até com a janela aberta é ótimo. E aí a gente tava vendo, aí eu mostrei uma Mercedes pra ela, uma Mercedes sedã, bonita e tal. Aí ela virou e falou assim, amor, posso ser sincera? Esse carro aí, ele é um carro já de pessoa idosa, né? É um carro já do tiozão. Eu falei, é o tiozão que me contrata. É o tiozão que bate lá e quer fazer a holding comigo. É o cara 65 mais, 60 mais, né? Então, eu tô me conectando com ele. De repente, eu tenho um carro igual dele. Ele vai olhar e vai falar, caraca, o Marcelo gosta do mesmo estilo de carro que eu. E isso é muito importante dentro ali dessa questão de você traçar, né, o perfil do teu cliente. E falando sobre isso, como é que você fez no início, né? Porque a gente sabe que hoje você é uma mega especialista no direito das mulheres, né? Apesar de ter outras áreas no seu escritório, a gente vai falar sobre isso. Mas como é que você se encontrou nessa área? Você falou assim, cara, eu gosto de fazer isso, vou vou abraçar essa causa, que a gente acaba abraçando uma causa, né? Lá no escritório a gente defende homens, né? A gente faz o papel inverso, né? A gente está à frente ali, mas a gente também não defende qualquer homem, não. Se o cara tiver muito errado, eu não Aí você faz um pego. acordo. Aí eu tento não pegar, enfim, cobro muito mais alto. Porque a gente sabe também, né, Roberta, que
da mesma forma que existem homens que não querem pagar pensão, que não querem ver os filhos, né? Que isso, para mim, não entra na minha cabeça, né? A gente tem também mulheres do outro lado também que não são fáceis, né? Não. Que pintam e bordam, né? Com as pessoas. E aí eu quero entender, mas não é o seu tipo de cliente. Eu sei que sei como é que é o teu perfil, o que você atrai. Na verdade, o que aconteceu, né, lá atrás? Foram aparecendo muitas demandas de partilha, de divórcio, de alimentos. E eu fui gostando, porque eu trabalhava com outras questões. Bancário. Com bancário, com contratos, com imobiliário. Em todos esses escritórios que eu passei, eram mais esses temas. Eu fiz pós em Direito do Trabalho. Então, assim, não tinha nada a ver, nenhuma relação direta com o direito das famílias. Mas, quando eu fui atendendo os clientes, eu fui entendendo a dor, o sentimento. E eu gosto de ser, como eu disse, eu sou essa advogada que dá uma resposta imediata, que conversa, que não enrola. Então, para essa área, é o meu perfil, porque é uma cliente que vem com uma carência maior no atendimento. Então, ela precisa de uma atenção melhor, ela precisa de uma atenção maior, ela precisa desabafar, ela precisa contar o que está acontecendo. Às vezes, ele é importante para ela, às vezes, não é nem o fato em si dela ter na certidão de casamento um divórcio averbado. Ali, para ela, é um recomeço, uma luta, um novo momento. Uhum. Então, eu venho trazer esse acalento para minha cliente, de um novo recomeço. Não, daqui para trás, sua vida, você fez... Né? Eu não falo com a cliente, mas você fez uma péssima escolha, casou com a pessoa errada, não deu certo, mas daqui pra frente é uma nova vida. Uhum. E aí passam 6 meses, 1 ano, eu vejo essa cliente namorando, noivando e me contratando para fazer o pacto antinupcial, porque lá no divórcio eu orientei, olha, sabe isso que está acontecendo na sua partilha? Foi porque não foi feito um pacto antinupcial, não foi elaborado um pacto para vocês, pro casal. Vocês casaram, você nem sabe com qual regime de bens você estava casando. Então, você está pagando dívida dele, ou ele está pagando dívida sua, ou você está com esses imóveis financiados, consórcio, enfim, essa confusão, porque você não foi bem orientada. E aí, eu deixo isso muito claro no divórcio, porque passa um tempo, elas vão namorar, e elas vão casar e elas vão lembrar, olha, eu preciso fazer um pacto antinupcial. E aí o segundo ou terceiro casamento vai ser muito mais sólido e muito mais seguro para elas. Então, assim, por eu ter, eu acho, esse comprometimento de escutar além do processo, de escutar a cliente além do procedimento civil, eu acho que eu me encantei pela área e elas se encantaram com o escritório nesse sentido. Que eu faço questão, assim, de alma fofoqueira mesmo. Eu quero saber o detalhe. E deixa eu te fazer, assim, tá vendo, né, as suas redes sociais, Roberta, eu vejo que essa questão de você mostrar o seu lado também feminino, o seu lado que é mãe, que é humano, feminino, mãe... aqui também é esposa que também quer ter seu espaço profissional ali, né? E eu acho que isso conecta muito, porque, por exemplo, eu, nas minhas redes sociais, eu busco isso. Busco ver um conteúdo dessa forma, que tem a ver com com o meu estilo de vida, o que eu vivo. E como é que essa conexão, como é que você percebe em relação às suas clientes? Você acredita que você tem mais clientes mulheres do que homens? Bem mais, nossa, pouquíssimos homens, assim. A maioria das minhas clientes são mulheres, porque elas se conectam. Primeiro elas vêm, começam a me seguir pelo meu estilo de vida, ou por alguma viagem que eu fiz, ou por algum passeio, ou por algum restaurante, ou pelos meus filhos, enfim. E eu tenho até o Rafael, meu filho, é autista, então eu coloco isso nas redes sociais também. Então, elas se conectam comigo através da minha vida, do meu lifestyle. E aí, posteriormente, estão ali me seguindo, acompanhando meu dia a dia, elas vão virar clientes se algum dia precisarem. Pode ser alguma demanda de família? Pode, mas pode ser outro tipo de demanda também. E ela vai me consultar porque ela já criou comigo aquela conexão da confiança. Então, ela já está me seguindo há um certo tempo. Ela sabe onde eu moro, o que eu como, o que eu gosto de vestir, onde que eu gosto de passear. Então, um dia desses, até uma seguidora me mandou mensagem assim:
tô adorando o seu conteúdo, mas tô sentindo falta das viagens. Aí eu falei, eu também tô sentindo, porque eu tô postando muito conteúdo de trabalho e não tô postando tanto conteúdo de lazer. Mas não é que eu não tô deixando de postar, é porque eu não tô viajando a lazer. Eu realmente, todas as minhas últimas viagens foram a trabalho. Não que eu não tô fazendo nada assim, tô vivendo aqui no off sem postar, vou postar só o lado profissional. Não, é porque realmente eu tenho me dedicado muito ao escritório. Então, ela me mandou, eu até printei e postei nos stories. Eu falei, eu também tô sentindo falta de fazer uma viagem a lazer, sabe? Porque eu tenho me dedicado muito a isso. Então, eu acho que eu tô nessa fase de realmente fazer cada vez mais conteúdo voltado pro escritório. Porque é o que eu tô vivendo. Muito legal. E deixa eu te falar, o que você acha? A gente sabe que você tem, depois no final você vai poder passar todas as suas redes sociais. Ah, claro. Mas eu sei que... Aproveitar o seu engajamento. Eu sei que o teu Instagram é bombado, né? Eu tenho uma audiência super engajada. E aí eu queria entender de você o seguinte, o que você fez que você considera que aquilo ali foi o ponto de virada para o Instagram começar a tracionar, a chegar gente, as pessoas te mandarem mensagem como essa te mandou? Mas você sabe que o meu... vou até abrir para você, mas você sabe que o meu Instagram... A gente não vai contar para ninguém. Ninguém vai ver. Então, o meu desafio é exatamente o contrário, porque o meu Instagram, ele bombou pelo meu lifestyle, não pela advocacia. Então, o meu desafio é exatamente o contrário. É eu trazer essa audiência pro profissional. Porque a minha mãe tem loja de roupa na região, então eu sempre usava as roupas e postava, sempre gostei muito de viajar, de passear, então morei uma época fora. Então, o meu lifestyle era interessante para as pessoas. Mas eu sempre fui advogada. E eu não postava isso nas redes sociais. Não é que eu não postava ou que eu escondia. Porque na minha cabeça não era interessante. Eu vou postar um conteúdo aqui, eu trabalhando o dia inteiro. Por que isso vai ser relevante, né? Eu tinha aquela cabeça assim. O trabalho do advogado é muito estressante, muito maçante. Enfim. Então, eu não tinha aquela vontade de dividir, de compartilhar o meu lado profissional. Então, eu só postava o lazer, só postava coisa boa. Nisso, minha rede social foi crescendo muito. E aí, hoje, meu desafio é exatamente o contrário. É fazer esse seguidor, que ele é consumidor de lifestyle, ele ser meu consumidor de serviço. Então, eu tento fazer essa virada de chave para o seguidor, ele entender que a Roberta, que está ali, às vezes dando uma dica de maternidade, também é a Roberta que ele pode contratar para ser advogada dele. Então, o meu foi o inverso. Primeiro, eu faço o desafio de transformar fãs em clientes, né? E quando a gente tem um escritório já com uma rede social muito bem engajada, do escritório ou do advogado, você já consegue fazer essa transformação mais fácil, porque o seu seguidor de base, ele já é seu possível futuro cliente, né? O meu não, eu tenho que transformar fã em cliente, então é um desafio diário. Às vezes eu comento assim, ai meu Deus, hoje eu preciso postar mais do escritório, mas eu fico pensando, será que a minha seguidora, que já está me seguindo desde lá de trás, está interessada em ver o escritório? Então, é um desafio muito grande. Eu acho até que para você, assim, a minha visão em relação a isso é até um pouco diferente da sua, porque é mais fácil a gente vender para quem já conhece a gente. Também. Não, mais fácil de vender sim, mas eu tenho que educar esse meu seguidor a entender que ele precisa contratar aquele serviço, porque às vezes ele está querendo outra dica. E aí, se eu canso ele vendendo uma outra dica, quando ele vai... eu já troquei com a Roberta, porque eu, por exemplo, não sei você, mas quando eu sigo uma pessoa e que eu vejo a pessoa todos os dias... Vendendo. Não, e que eu consumo, não que ela tá vendendo, mas eu consumo. O conteúdo dela. Sim. Aprendo com essa pessoa, gosto, me divirto. Quando ela lança alguma coisa, ou quando ela lança alguma collab, ou quando ela bota algum link, eu compro aquele produto como uma forma de retribuição. Essa pessoa já me deu tanto momento aqui de lazer, enfim, de distração, que eu vou comprar para retribuir. E aí, às vezes, não sei se as outras pessoas são assim, mas pelo menos eu penso. Quando eu assisto muito uma pessoa, eu quero retribuir, né? Eu quero retribuir de alguma forma para aquela pessoa. Não, já me diverti tanto assistindo essa pessoa, vou comprar.
Eu acredito nela, eu confio. E aí, o meu desafio é exatamente o contrário, assim. É tentar postar menos dicas possíveis, porque senão a pessoa já compra todas aquelas dicas e aqueles lugares que eu indiquei. E aí, quando ela for contratar o meu serviço, ela já gastou. Já retribuiu. Entendeu? Porque é uma forma de retribuição, né? Você dá audiência para a pessoa, você comprar no link da pessoa, uma forma de você retribuir. É o famoso gatilho da reciprocidade. Né? Então, assim, a gente faz isso muito no escritório no sentido de ceder alguns materiais, né? Um e-book sobre uma regularização de imóveis, um e-book sobre os direitos do pai, né? Que ele tem direito à visitação, que a mãe não pode impedir e tudo mais. Coisas nesse sentido. E aí, é muito legal também isso que você falou do gatilho da reciprocidade, porque uma coisa são as pessoas que chegaram pela Roberta, né? Por quem é a Roberta, o ser humano Roberta, que gosta de viajar, que gosta de ir em bons restaurantes, né? Elas querem consumir isso, mas tem o outro lado da Roberta. E talvez o outro lado da Roberta, de profissional, que atua na defesa do direito das mulheres, tem um público ali que vai coincidir, mas tem um público novo também para chegar, que quer saber mais sobre essas coisas. A gente, por exemplo, agora, eu tô desseguindo tudo. Porque a gente viajou, a gente foi pra Disney e eu segui muitos perfis de só aparece dicas. Disney pra você. Cara, só tava aparecendo Disney, eu não tava aguentando mais. Porque dica não sei o quê, não sei o quê do Walmart, não sei o quê da TJ Maxx. O outlet que é mais barato. O outlet que é mais barato. E da mesma forma, quando você tem esse lado negativo para quem é teu seguidor, mas ao mesmo tempo também você tem que pensar que vão chegar novos... Que tem que ter aquela pitada do lifestyle, né? Que tem que ter a pitada do lifestyle, mas vão chegar novos que vão querer ver as questões do direito de família, das mulheres, porque estão passando por aquele momento, assim como a gente queria ir para a Disney. Vão querer falar sobre... Vão querer mandar mensagem para você para saber sobre o valor da pensão, para saber como é a questão da guarda unilateral. Eu acho que o seu desafio e o meu, que a gente já é bem engajado, assim, em postar, a gente não tem vergonha, enfim, de produzir conteúdo. O nosso desafio é tentar mesclar isso, né? Pelo menos para mim, esse é o maior desafio. É quanto eu devo postar da Roberta, pessoa física, e quanto que eu devo postar da Roberta, pessoa jurídica, e tentar mesclar esse conteúdo. E isso, para mim, hoje é o maior desafio. Não é gravar. Porque gravar eu não tenho dificuldade quanto a isso. Saber a matéria, né, do direito também não tenho dificuldade quanto a isso. Eu não tenho dificuldade de postar, por exemplo, de ter resultado, né, de dar um bom atendimento para o cliente, de estudar cada vez mais. Esse, para mim, não é o problema. E nem de estar na frente da câmera gravando. Estar à frente da câmera gravando. Sim. O meu desafio é mesclar o conteúdo. O que vai... Sabe, o que minha audiência hoje está a fim de ver? Está a fim de ver dúvidas jurídicas, ou está querendo ver um barraco, um caso de família, ou está querendo ver eu lá em casa com meus meninos, entendeu? Cara, isso é um desafio, realmente. A gente já pulou a fase do tenho vergonha de aparecer. Isso aí a gente já tá sem vergonha. Aqui, eu tenho uma visão do que é o seguinte, até o Lana, acho que foi o Lana que falou isso uma vez, não me lembro agora, não vou afirmar, mas ele falou de um dos caras que ele é um cara super engajado, que ele já foi um dos maiores youtubers aqui no Brasil, que é aquele comediante, como é que é o nome dele? O Whindersson Nunes. Mas ele, para venda, ele não converte bem. Ele converte bem como? Empresas contratando ele para ele ser garoto propaganda. Tipo assim, Magalu. De vez em quando alguma empresa, acho que é a Stone, alguma empresa contrata... Oi, contrata ele para fazer alguma coisa nesse sentido. Empresa grande. Mas ele não é um cara de infoproduto, não é um cara que consegue vender ali. Então, assim, e por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, essa questão de muito lifestyle, de muito... a gente inserir muita coisa pessoal, isso pode acabar trazendo uma proximidade tão grande, uma entrega, assim, tão grande, que talvez a pessoa ela não compre. Fica muito íntima, né? Íntima. Profissionaliza. Não profissionaliza. A pessoa, você se torna uma amiga... Mas, e a gente não... Normalmente o ser humano... E não é o seu caso. Não compra amigo, amigo, né?
Mas é isso mesmo, a pessoa se sente tão íntima, já tem o acesso. Pra que eu vou comprar? Pra que eu vou consultar? Exato. Eu já tenho acesso a ela. Se eu quiser conversar com ela, ela vai me responder qualquer minuto aqui no direct, tirar todas as minhas dúvidas. Pra que eu vou contratar? Isso então, é um desafio. Dosar o equilíbrio, né? Até nas redes sociais a gente tem que ter o equilíbrio. Sim. E aí, para poder comunicar, mas ao mesmo tempo você pensa, minha cliente é mãe, ela tem filho em idade escolar, ela está passando por um divórcio, ela está recebendo uma pensão que ela precisa entrar com uma revisional. A gente faz muita revisional de revisão de alimentos, muito mesmo. Porque às vezes a mulher acha que alimentos fez coisa julgada não pode mais ser ajuizado. E ele pode ser revisto a qualquer tempo. Verdade. Então, você pode tanto entrar para abaixar, quanto entrar para aumentar, né? O cara pode entrar pedindo para baixar, quanto a mulher pode entrar pedindo para subir. Então, não faz coisa julgada. Qualquer tempo, você pode entrar com uma revisão de alimentos. E aí, eu falo muito disso na rede social. Porque eu tenho criança, eu sou filha de pai e mãe separado. Então, eu tenho criança em idade escolar. Né, eu sou casada, tenho filhos ali, tenho o Rafael que faz terapias, que precisa de ir na fono, de ir na psicóloga. E eu sei quanto isso é caro. E eu fico pensando, gente, como que uma mulher que tá ganhando 500, 600 reais tá dando conta de fazer tudo? Não tá. A criança, ela vai viver ali sem conforto, ela vai viver sem um básico, não é nem conforto, né? Sem as terapias adequadas, sem a alimentação adequada, sem escola. Então, eu fico mesclando esse conteúdo, tanto da minha vida com os meus filhos, quanto profissional. Mas é um desafio enorme fazer isso, para tentar traduzir para aquela cliente que o problema dela... Porque o problema familiar, ele é muito íntimo. Às vezes, a pessoa tem vergonha de falar. Sim. Ele tem vergonha de contar que ele está num casamento fracassado. Sim. Ele tem vergonha de contar... Olha, eu tenho vergonha de contar que meu marido controlava o meu cartão. Eu tenho vergonha de contar que meu marido me ameaçava. Eu tenho vergonha de contar para minha família, porque minha família me avisou para eu não casar. Uau. Então, agora, como que eu vou separar? Então, elas trazem tudo isso para mim, assim, de uma maneira muito íntima e muito próxima. E aí, você vai vivendo aqueles problemas da cliente, vai entendendo que, opa, peraí, talvez hoje eu não tenha que dar o recado para ela divorciar. Mas eu tenho que mostrar o Léo sendo um bom pai. Então, eu coloco o Léo, mostro no dia... Porque o Léo é um excelente pai. Então, eu mostro ele no dia a dia, fazendo as atividades com o Rafael, e eu mostro, é assim que pai tem que ser. Pra ficha dela ir caindo aos poucos. Olha, entenda. Seu filho não tá tendo esse tratamento, né, com o pai. Às vezes, você tá casada e você tá sendo mãe solo. Muitas aparecem pra mim dessa maneira. Que são casadas... Estão morando no mesmo teto com o cara e o cara não faz nada. O que ele faz? Trabalha. Mas ele não cuida de nada da casa, de nada dos filhos. E de nada da casa, eu não tô falando assim pro cara ir lá lavar vasilha, não é isso. Mas assim, ajuda então a pagar uma faxineira, né? Sim. Porque se você não vai pagar a faxineira, vamos supor, a Marcela não vai pagar a faxineira. Quem vai lavar? A Ellen? A Ellen também trabalha. Sobrecarrega. Então não é justo, né? A não ser que a Ellen não fizesse nada. Aí, talvez, se fosse o combinado de vocês, ela poderia ser né, a empregada doméstica lá, né, também. Mas aí já estaria trabalhando em casa. Então, não é justo você trabalhar, você trabalha. E aí, só você faz o serviço de casa e só você olha o João? Não, aí você tá com 3 profissões, velho. Você tá vendendo seguro, você tá trabalhando de babá e trabalhando de empregada doméstica. Então, muitas não, a maioria vive isso. Não tem referências. Né? E aí eu tento ser essa referência, porque eu não vou falar pra ela divorciar. Eu não vou falar pra ela largar o marido dela. Mas eu preciso dar ali pílulas pra ela entender que ela tá em um relacionamento abusivo, que ela tá passando por... até mesmo uma violência patrimonial, com certeza. Uma violência cartão, psicológica, né? Uma violência verbal. E, em casos extremos, até violência física. Mas a violência física também está em todas as classes, né? Sim. E todas as outras violências também. Então, eu dou doses para ela entender o que ela está passando e que tem saída, tem solução. Né? Sim. Não, isso é incrível, né? Porque você consegue atingir quem tá no topo do funil, quem tá no meio e, obviamente, quem tá no fundo, né? Que é aquela pessoa que já tá preparada ali para
ir em busca da Roberta para a Roberta atender ali as demandas dela, defender os direitos dela. E muito legal isso que você falou, em relação ao comportamento dos pais de verdade, né, atualmente, porque, por incrível que pareça, o nosso posicionamento lá no escritório, isso é até uma coisa que talvez você não perceba, porque os problemas que chegam para você são opostos aos que chegam para mim. Uhum. Porque os problemas que chegam lá para mim são assim, ó, eu não consigo ver meu filho, ela tá com um comportamento totalmente narcisista, tá querendo me manipular, não consigo divorciar, tá simulando Maria da Penha. Então, assim, são coisas que chegam assim que as pessoas acham que não existe, mas existe. Não, existe. Mas por que eu tô te falando isso? Porque eu vejo também que, assim, nossos pais viveram um tempo completamente diferente e que nossas mães sofreram muito. Isso é inegável, né? Porque, realmente, aquilo lá era machismo, era violência, era tudo isso e muito mais. Obviamente que naquela época também existiam bons homens, né? A gente não pode botar todo mundo na conta, né? Todo mundo é vilão. Todos os homens eram vilões, que não é bem assim. Mas eu vejo que hoje a gente teve um avanço na consciência, e é super importante esse trabalho que você faz, mostrar o Léo lá agindo, sendo um pai verdadeiro, porque até para inspirar também outros pais. Para exercerem a paternidade. Quer ver uma coisa que me mata, né? Assim, a gente faz, eu nem sei se eu deveria falar isso, mas tudo bem. Mas realmente, porque para mim é um pouco incompreensível a gente receber um pai que está passando por uma investigação de paternidade. Não vou entrar no mérito, existem realmente situações que são delicadas, de pais que se relacionaram e a mulher depois se relacionou com outros homens, e nesse sentido eu entendo. Agora, o cara que se relacionou e que ele sabe que o filho é dele, que o filho às vezes é a cara dele, é cuspido e escarrado o homem, e esse cara chega pra mim e de alguma maneira eu sinto que ele não quer assumir essa paternidade, eu converso, eu falo, olha, eu entendo a sua posição e tal, mas é uma responsabilidade sua, né? Afinal de contas, é um ser humano, é um serzinho que vai depender de você. Imagina tantas coisas legais. Você sabe que na reforma do novo código agora, de direito... Do Código Civil. De direito que agora vai mudar, né? Não é direito da família, é direito das famílias. Por essas... Multipluralidade, né? Das famílias. Tem um trecho, não sei se vai ser alterado, porque a gente não tem o texto final. Sim. Pode ser alterado ainda. Mas a paternidade, ela vai ser... A mulher vai dizer no registro quem ela quer que conste. E aí o cartório vai fazer o contato com esse pai e verificar se ele anui ou não. Então, ela vai poder dizer quem é... Porque hoje ela ainda não pode dizer, ela sozinha ir lá dizer quem é o pai. Precisa que o pai concorde, que o pai esteja junto, né? Faça para registrar a criança. Mas ela vai poder dizer e aí o cartório vai verificar. E se o cartório verificar, vai constar. E aí vai ter também a questão da indenização por abandono afetivo, que hoje a gente não tem. A gente tem decisões... Tem a expectativa. Né? Não, mas hoje nós temos decisões, mas são jurisprudência, não é lei. E aí a gente vai ter letra de lei sobre indenização por abandono afetivo. E aí eu acho isso interessante, porque vai criar mais responsabilidade. Consciência. Mais consciência do cara entender, olha, se eu abandonar, eu tenho que pelo menos fingir que eu sou pai. Tenho que pelo menos pegar o final de semana alternado. Porque vai existir, né, a prerrogativa do pedido de indenização. Eu achei isso super interessante, assim. Muito. E aí a minha única crítica ao texto, não sei ainda se vai ser modificado, com certeza vai. É a questão do quanto da indenização. Sim. Porque aí senão fica muito subjetivo, né? Qual que é a indenização, como... Não é quanto, mas como vai ser verificada essa indenização por esse abandono. Prescricional. Algo do tipo. Né? Então, tem que ficar bem estabelecido. Mas eu acho... Mas já é um avanço. Já é um avanço. Agora... No seu caso, né, que atende muitos homens, eu atendo muitas mulheres, mas eu sempre falo, gente,
sempre chamo na reunião e falo, olha, hoje você está brigando para ele não ver a criança. Essa criança vai crescer. E eu falo isso em todos os meus atendimentos. Os meus atendimentos sobre pensão alimentícia, sobre guarda, eu tento sempre passar por todas essas questões com a cliente. E mesmo quando ela ainda não dá abertura, eu sempre falo, olha, hoje você está fazendo questão dessa criança não conviver com o pai. Essa criança vai crescer sem uma referência masculina. Essa criança vai crescer achando que o pai abandonou, que o pai não faz questão ou que o pai não gosta. Uhum. Ou essa criança vai crescer revoltada, às vezes até mesmo com você, porque você não lutou pelos direitos dela. E por mais que o pai... eu atendi uma ontem que falou assim, mas ele me mandou foto, porque são separados, mas o cara pega a criança alguns dias e manda foto pra ela de tudo. E quando ele vai mandando foto, ela vai vendo, tá sem roupa, tá com o cabelo molhado, não comeu, tá comendo biscoito. Ela vai colocando defeito em tudo que ele tá mandando. E aí eu atendi essa cliente ontem e falei assim com ela, olha, ele tá exercendo a paternidade dele no limite dele. Mas você tem que decidir. Você quer que ele crie responsabilidade, que ele conviva, e aí a gente vai por um caminho de obrigá-lo, né, no sentido do dever dele ter que buscar os finais de semana que são dele, para ele criar esse laço e criar essa responsabilidade. Ou você não quer que ele crie responsabilidade e não quer que ele conviva. Porque a gente, papel aceita tudo. Eu posso dizer para o juiz, olha, o pai não faz questão, eu quero guarda unilateral e eu cuido sozinha do meu filho, então eu preciso de uma pensão maior. Uhum. Você pode escolher. Aí ela ficou pensativa. Porque elas querem, às vezes, elas chegam querendo tudo. Quer que o pai seja presente, mas da maneira delas. Quer que o pai olhe a criança, mas do jeito delas. Quer que o pai busque a criança, mas tem que buscar no dia que é conveniente. Então, é do ser humano, não é nem porque é homem ou porque é mulher, porque eu defendo a mulher e vice-versa. Sim, é do ser humano ser egoísta e olhar eu vou olhar o meu lado, né? O que é mais conveniente para mim. Então, exatamente ontem eu falei isso com essa cliente na consulta. Eu falei, olha, você vai ter que decidir. Porque você tá colocando, né, defeito do jeito que ele tá olhando a menina. Mas, ao mesmo tempo, você fala que ele não tem responsabilidade. Como que ele não tem responsabilidade se você também não está deixando que ele exerça a paternidade? Uhum. Então... Eu tenho a impressão, você vai me dizer, né? Porque, como você é especialista, mas eu tenho a impressão que tudo também vai ser de acordo com como foi o divórcio, como foi a separação. Acho que o que vai ditar o ritmo ali dessa questão da guarda dos filhos, de cuidar das crianças, eu acredito que seja... como foi a questão da separação do casal. Porque quando tem traição, fica muita mágoa. E aí a mulher que foi traída, ela já chega com quer punir. Autoestima muito baixa, porque ela já pensa assim, perdi, fui trocada, fui traída, perdi algo, perdi tempo na minha vida, perdi minha juventude. Fui injustiçada. Então, ela sente isso na alma, né? E, às vezes, acaba querendo descontar. E aí, encontra essa maneira de descontar. Mas que não é uma maneira eficaz. Porque a criança, ela precisa de uma referência paterna. Ela precisa de ficar o final de semana com o pai. E aí, eu vou convencendo ao longo do processo. Eu até conversei com uma outra cliente minha ontem a respeito disso. Ela me perguntou assim, qual que é o tempo do processo? Porque eles sempre perguntam, né? Uhum. Eu falei, olha, depende. Se a gente fizer um acordo, vai sair em menos de 15 dias. Uhum. Mas pode durar 1 ano, pode durar 2 anos. Eu vou estar trabalhando no seu processo o tempo que ele durar. Mas, às vezes, é até bom quando o processo demora um pouquinho a mais. Não um pouquinho a mais, assim. O nosso tempo real é diferente do tempo do judiciário. A nossa vida, ela é corrida. Nós estamos agora no meio do ano, né? O tempo do judiciário, ele é mais lento. Mas, em alguns casos, quando o processo ele demora um pouquinho a mais, uns 3 meses, 6 meses, as coisas vão esfriando. As pessoas vão vendo que fazer chilique não vai dar certo. Às vezes, é melhor tentar um acordo. E aí, elas vão mais bem preparadas e dispostas a fazerem um acordo que, obviamente, tem que ser bom para ambos os lados, né? Ambos. Então, eu estava explicando isso para minha cliente ontem, anteontem, não sei, exatamente isso, de tempo de processo. Olha, você vai ver que tudo vai se ajeitar no tempo e que vai dar certo. Porque às vezes você está com tanta pressa e querendo resolver as coisas, só o tempo mesmo que vai trazer essa resposta. A gente faz, 2 coisas, a gente faz muitos acordos lá no escritório, né? A gente prioriza, inclusive, eu acho super importante. E quando o homem ele chega até a gente, é porque realmente já não dá mais o relacionamento, né?
Ele muito possivelmente já tentou, ela já tentou, né? Geralmente é a mulher que toma mais iniciativa, Toma né? iniciativa, sim. O homem, às vezes, ele chega lá e ele fala, doutor, eu gostei, eu entendi, mas eu quero tentar mais uma vez. Então, tem muito isso também. Mas a gente sempre orienta pelo acordo. Que o homem, ele converse com a mulher para que eles, como adultos, cheguem ali a uma resolução. Tanto para a questão do divórcio, da partilha dos bens, quanto para a convivência com a criança, com o bebezinho, com o adolescente, enfim. E você falou uma coisa, isso é, inclusive, um ponto que eu quero deixar claro aqui, isso é de suma importância, porque processo judicial em direito de família com bons advogados custa caro, não é barato. A gente sabe disso, não é barato. Então, com especialistas, né? E tem o seguinte, quando você faz um acordo, você consegue reduzir o custo de 3 a 4, 5 até processos em um. Sendo que, pelo menos lá no Rio, a gente não paga custas sobre a partilha quando tem acordo. Eu não sei aqui em Minas se é assim também. Não, a gente pede isenção também. Então, a gente não paga. Então, olha que maravilha que é um processo de acordo no direito de família. Eu entendo que todo mundo tem suas razões, a gente não vai discutir razões. A única coisa que tem que ficar ligado quando faz esse tipo de acordo, assim, que tem que prestar bastante atenção, por isso tem que fazer com o especialista, é a questão de excedente de meação. Exatamente, então, o excesso, né, do imposto. Então, assim, porque se você fica com... A gente tem 3 casas e um carro. E você vai ficar com um carro e eu vou ficar com as 3 casas. O que é excedente de meação é como se fosse uma doação. Exatamente. Então, tem que pagar imposto disso. Então, no acordo, na minuta, tem que ficar bem claro que está ficando equilibrado. Para você não ter que pagar o imposto, né? Engraçado que agora eu estava conversando com um colega aqui, o Rafael. E ele falou o seguinte, ele falou, não, o cliente, ele falou... E eu estava explicando exatamente isso para ele. Ele é da área do consumidor, a gente tem parceria e tal. Eu estava explicando isso para ele, né? Falei, não, olha só, deixa eu te falar. Nesse caso, se ele quer ficar com X% da casa e ela com X% disso e o carro totalmente para ela, vai ter excesso. Não adianta, a fazenda vai cobrar, isso aí vai ter imposto. Alguém vai ter que pagar. Aí ele, não, mas ele disse que é funcionário público e que isso tá errado. Eu falei, então tá. Então pede para ele ir no cartório, né, e perguntar para o cartório quanto é que vai custar para ele fazer. E depois você ainda quer doar para a filha. Então ele vai pagar o imposto da meação. Não deveria doar, né, você sabe, porque depois não vai conseguir vender isso para... Exatamente. Aí quer colocar usufruto. Aí eu já falei, não faça usufruto, depois ela vai ter que dar baixa nesse usufruto, vai ser tributado também. E dê inclusive a solução da holding para ele. Né? Ao invés deles fazerem a partilha, fazerem uma holding, né? A gente está dando muita informação nesse podcast, viu? Estamos dando informação que vale ouro aqui, né? Muita informação. Muita informação. Mas é porque que acontece? Às vezes, nessa briga, na celeuma ali do divórcio, da partilha, aí o cara pensa assim, eu deixo ela morar na casa, mas a casa não vai ficar em nome dela, vai ficar em nome dos filhos. Aí eles vão lá, fazem a doação, e aí depois de um certo tempo... Ele nem tá ligando mais para aquela casa, ela também já tá trabalhando, quer comprar uma casa maior, não consegue vender. Aí tem que entrar com processo, porque o Ministério Público tem que vir, porque a casa não é mais dela nem dele, é da criança. E quando envolve criança, envolve o Ministério Público. Aí o Ministério Público tem que vir dizer se vai vender ou se não vai vender. Então, você acha que tá economizando, você tá complicando. Você tá colocando a decisão na mão de uma terceira pessoa que sequer conhece a realidade de vocês. Quando a gente faz... pedido de isenção de PVA, por exemplo, aqui em Minas, a gente já pede administrativo, se for negado, a gente judicializa para não ter que passar o carro para o nome da criança que tem autismo. Justamente por isso, porque se você precisar vender o carro, pensa, você troca de carro a cada 3, 4, 5 anos. Enfim, mesmo que você fique 10 anos com o carro, 10 anos passa assim. Boa. Você vai precisar trocar o carro. Aí você precisa trocar o seu carro está no nome do seu filho, que tem autismo. Aí você tem que ingressar com o processo, pedir autorização, porque aquele carro não é seu, é da criança. E aí o Ministério Público tem que vir autorizar. Então, assim, você acaba... E você tem que justificar. Aí, o que você vai fazer com o dinheiro? Por que você vai vender? E uma casa, a mesma coisa. Então, muitos casais... fica a dica. O hack, né, que eles falam, né? Fica a dica. Você tá fazendo divórcio, quer colocar os bens em nome dos filhos, isso vai te complicar depois para poder fazer venda desse patrimônio. E custa muito caro. E o imposto, inclusive, esse imposto que é pago para fazer a doação, ele vai aumentar.
Então, a tendência é que ele alcance até 21%, escalonadamente, né? Dependendo do valor do patrimônio. Então, você imagina, você tem um patrimônio de 2 milhões. Como que você vai conseguir doar isso pagando, sei lá, que sejam 15%? Você vai dar 15% de imposto para um Estado. Para um Estado que a gente sabe que é ineficiente, que não entrega para a gente o que a gente precisa, né? Enfim, mas essa questão Mas aí tá vendo como é que o cliente vem? Ele já vem com aquela ideia, eu vou colocar... Vou ficar com a partilha maior, não tem que pagar o excedente de meação e ainda quero colocar os bens, o imóvel no nome da criança. É loucura. Eu não sei quem inventou isso. Não, na verdade, nem precisa de advogado. Ele já sabe o que eu vou fazer na cabeça. Ele já sabe, não. Ele já sabe. Ele vira e fala assim, eu fiz direito até o 3º período. Entendeu? Mas eu fiz até o 4º. Até o 4º, entendeu? Enfim... Mas uma coisa que eu queria pontuar, a gente está chegando no finalzinho aqui do nosso horário, mas uma coisa que eu queria pontuar e falar um pouquinho mais sobre isso, eu acho muito importante, e é até uma coisa pessoal minha que eu vou abrir aqui, porque você sabe, eu também sou filho de pais separados, meus pais se separaram, eu tinha 8 anos, enfim, eu vi a traição, foi um negócio assim de louco. Traumático. Né? Traumático, Mas graças a Deus eu sobrevivi. Mas eu fui muito rebelde, eu dei muito trabalho para minha mãe por conta dessa separação e não só por isso, meu pai, ele simplesmente desapareceu durante anos. Ele sumiu. Meu pai estava vivo ainda, mas ele, arrumou outra família e sei lá. E a outra família que virou a família dele, né? Virou a família, depois ele teve outra família, depois ele teve outra família, enfim. E ele simplesmente sumiu, ele desapareceu. E eu estava conversando com ele esses dias que na minha adolescência, né, isso foi algo que me trouxe, e aí por isso que eu falo tanto com os pais que chegam até o escritório, que me procuram, mandam mensagem no Instagram, eu falo o seguinte, cara, você tem que entender que é um ser humano e que isso vai trazer consequências para a vida dele. Vai trazer consequências fortíssimas, porque eu me sentia muito inseguro, né? Era um cara muito ciumento, tinha alguns problemas de relacionamento mesmo, e muito dessas coisas vieram da ausência da figura paterna na minha vida para me orientar, para falar como era, inclusive para me... a questão da autoestima, né? De elevar a minha autoestima como homem, né? Como um ser mesmo, que tem coisas que somente o pai, né? Consegue entregar ali na criação. Cada um tem o seu papel. Exatamente. Cada um tem o seu papel. E aí eu falo isso muito com ela, a gente conversa muito, eu falo, cara, que o João, eu quero, sabe, ser 1000% para ele nesse sentido, encorajar ele, fortalecer a autoestima dele, porque a gente está entregando um ser humano para o mundo, a gente não vai estar mais aqui e ele vai continuar, né? Eu acho que a responsabilidade de uma criação de uma criança, né, de um outro ser, de uma forma unilateral, de qualquer uma das partes, é muito pesada e nunca você vai conseguir... Uma única pessoa, a mãe apenas ou o pai apenas, ela vai conseguir suprir todas as necessidades do ser humano. Então, seja mãe defendendo a mãe ou defendendo o pai, de qualquer forma, tem que ter uma consciência de ambos os lados com relação ao bem-estar da criança, que é o principal ali, é a peça mais importante disso tudo. Apesar da justiça, né, ser morosa, ser lenta, enfim... ineficiente em alguns casos, a justiça ela sempre vai tentar trazer o convívio familiar. Então, assim, para uma mãe perder uma guarda ou para um pai perder o direito de convivência, são casos extremos. Então, eu sempre tento trazer essa consciência para as minhas clientes. Olha, não vai achando que você vai conseguir essa guarda unilateral, que você vai conseguir uma visita assistida ou a ausência de uma convivência paterna, porque não funciona desse jeito. A justiça sempre olha o melhor interesse da criança. E o interesse da criança é conviver com mãe e pai. O pai pode ter os defeitos dele, claro, não vai expor a criança à violência, né, a algum perigo. Mas, tirando isso, o pai deve conviver e a mãe também. Então, é muito importante a gente... levar para a rede social mesmo, como a gente começou a falar, né? Aqui no YouTube ou Instagram, enfim. Essa consciência de que espalhar o conhecimento. Porque, às vezes, as pessoas elas acabam sofrendo por falta de conhecimento. Então, eu tenho uma pensão alimentícia baixa, eu não sei que eu posso entrar pedindo uma revisão. Eu fiz uma partilha de bens mal feita, e eu não sabia que meu marido tinha outros imóveis e eu não sei que eu poderia entrar
com um pedido de sobrepartilha. Uhum. Então, essa ausência de conhecimento, de saber que pode entrar com uma revisão, de saber que pode entrar com uma sobrepartilha, de saber que pode fazer um pacto antinupcial. Gente, o pacto antinupcial, para mim, namoro, né? é a coisa mais libertadora que existe. Você escolher o seu regime de bens, né, com a ajuda de um advogado especialista. Então, essa ausência de conhecimento é que leva as pessoas a sofrerem. Porque, no final das contas, são pessoas sofrendo. Não é o judiciário, não é o advogado, não é o Ministério Público. São pessoas, famílias sofrendo. Sim. Você é pacto antinupcial e lá a gente é muito contrato de namoro, né? Os caras querem só namorar, não quer dividir nada. A gente orienta, porque tem pessoas que entram, realmente era namoro, as pessoas não tá caracterizado ali a união estável, mas ela quer ter direito, ela quer receber e tal. Tá praticamente morando junto, Netflix, iFood no mesmo endereço, e assim vai. E aí, o que acontece? Aí a gente orienta, quando a gente faz o divórcio, fala, olha, quando você tiver um relacionamento que você não tenha o interesse de constituir família, de levar ali, de ter interesses em comum juntos, de dividir uma vida juntos, se é só um namoro, você tá na casa dela, ela tá na casa dela, você tá na sua, vocês não têm nenhum plano pro futuro, é só realmente um namoro, faz um contrato de namoro para proteger o teu, é o mínimo. Não quero fazer holding, vai custar muito caro, não tenho dinheiro, faz um contrato de namoro, porque isso aí já gera proteção, é uma coisa que a gente faz muito. E olha, por incrível que pareça, né, e eu falo dessa visão do pai, esse pai que mudou, né, esse pai moderno, um dos problemas, as dores que a gente mais atende no escritório é exatamente esse. É a mãe que não quer deixar o pai ver o filho. Porque assim, isso você vai concordar comigo com isso com certeza. Uma coisa é quando as pessoas se separam e é uma separação amigável e que ninguém começou nenhum novo relacionamento. Então, quando há essa separação amigável e eu recebo esse pai, eu recebo esse marido, e ele chega e fala para mim, olha, eu tô me separando, mas está tudo bem, tá tudo tranquilo, ela concorda com tudo. A primeira pergunta que eu faço é, você já começou um novo relacionamento? Quando a pessoa fala fala, olha, então a gente precisa correr com isso, não exponha nada na sua rede social, porque se nós formos fazer isso depois, a sua vida vai mudar. Não, ela é muito tranquila. Olha, é experiência, é o que a gente vê no dia a dia. Então, primeiro vamos resolver, depois você abre a tua rede social, você coloca a foto. Uma viagem que o cara fizer com a namorada, acabou. Não, porque se fosse o Léo, é uma... Nossa Senhora! Mas não é? Aí você pensa assim, lá, tá me dando uma pensão dessa e tá viajando com a mulher pra praia, tá viajando com a mulher pra Paris, tá fazendo isso, tá fazendo e aquilo. E os filhos? Tudo começa a irritar. Sim, tudo começa a irritar. E você, às vezes, nem quer mais o cara. A mulher tá com a cabeça em outra, mas ela vê aquilo ali e aquilo incomoda, né? De alguma forma incomoda. E uma outra coisa que acontece muito teve até o caso recente agora, que é importante até a gente falar sobre isso, do Carlinhos Mendigo, né? Que você deve estar por dentro, né? Preso. Que ele foi preso. E uma das entrevistas que ele deu, ele falava que não, porque ela não me deixava ver o filho. Ela não me deixou ter contato com ele. Bom, existe uma ação de regulamentação de convivência que você pode entrar e que se a mamãe não deixar você ver ali o filho, ela pode ser punida, inclusive com multa em dinheiro. E você sabe a gente faz muito isso. E quando a multa é estipulada, Roberta, é impressionante. O filho aparece. Apareceu a criança. É um passe de mágica. Você sabe, a gente tem uma dificuldade, assim, lá na minha região, de arbitrar multa para o pai que não convive. Mas, para as mães que não deixam o pai conviver, os juízes já têm um entendimento melhor e mais facilitado. Então, eles arbitram, sim, ali no cumprimento, estipulam a multa e depois faz o cumprimento mediante as provas, obviamente, né, que... O cara tem que também recolher documentação adequada para comprovar que ela não deixou. Às vezes o cara nem saiu da casa dele para ir lá buscar e tá falando que a mulher não liberou a criança. Então, reúna as provas adequadas e pode pedir sim multa. E lá na nossa região tem esse entendimento. Eles aplicam multa para a mãe que não entrega a criança, mas eles não têm aplicado multa para
pai que não convive. E aí eu tenho feito a revisão dos alimentos, porque aí, já que o pai não convive, a gente pede o julgamento pela perspectiva de gênero e pede para aumentar essa pensão, tendo em vista o trabalho invisível da mulher. Então, se não quer pagar por um lado, vai pagar pelo outro. Então, eu tenho feito essa estratégia. Uma boa técnica. Eu tenho usado essa estratégia, já que eles não gostam muito de aplicar essa multa pelo pai. Porque a moça não pode cobrar, o pai está ausente, enfim. Mas a mulher não vai cuidar do filho 30 dias do mês. Isso acontece muito lá no escritório, quando a guarda é compartilhada, e isso aconteceu agora recentemente com um cliente, e a guarda passou a ser compartilhada. E, óbvio, se ela está dividida durante X dias na semana, ela fica com ele, X dias ela fica com ele, e as despesas, elas são despesas que são parecidas ali, então não tem por que mais o valor da pensão, já que ele come, ele fica lá. Nos dois lares. Nos dois lares, então assim... Vai ter que ser dividido ali escola, plano de saúde, essas coisas. Exatamente. Só que muitas vezes os clientes que chegam pra gente, eles já fazem um pagamento in natura dessas despesas, né? Tá. Graças a Deus, né? Eu acho que a gente atrai essa galera, graças a Deus, porque talvez seria o que eu fizesse, né? Querer pagar tudo in natura, né? Contribuir e tal. E só que a gente tem recebido isso, porque algumas mães acabam... não, eu preciso de mais. Ele tá... Não, mas peraí, a guarda compartilhada, as despesas que ele tem são as mesmas que você tem. Para onde está indo esse dinheiro, né? E a gente acaba atendendo pessoas lá. Óbvio, a gente atende de todas as classes. Mas a gente acaba atendendo algumas pessoas que têm uma condição financeira mais elevada. Então, como a gente... as pessoas elas têm aquela visão do pai que paga R$300 de pensão, cara, a gente tem pais que pagam R$12 mil, a gente tem pai que pagam R$8 mil, né? É uma outra realidade, né? Tem até um que você atendeu para pedir a extinção que pagava no contra-cheque ainda, e os filhos... Gente, o cara... Meu Deus. O filho tá com quantos anos? Mais de 20 e pouco, 24. Já trabalhava, já tinha até casado. E continuava pagando. Não tinha pedido... porque quando você tem uma pensão determinada judicialmente, você não pode simplesmente parar de pagar. Você tem que entrar com processo para pedir exoneração de pensão. E era um valor altíssimo, se eu não me engano, eram R$6 mil. Ele era executivo de uma grande empresa de telecomunicações. E ele continuava pagando. E era do filho e da filha. Eram dois. E aí ele continuava pagando e aí a gente entrou com a exoneração. Mas e continuou a ex-mulher recebendo ou ele não, depositava na conta dos filhos? E os filhos recebiam? Os filhos... Não, na verdade, o desconto era feito direto no contra-cheque dele. Mas ia pra conta de quem? Ia pra conta do... não lembro da agora. ex-esposa. Da ex-esposa. Era pra conta então ela tava ali quietinha. Era pra conta da ex-esposa. E os filhos, meu pai é tão bom que ele tá pagando pensão pra minha mãe até hoje. O cara já com uma certa idade, né? Assim, a gente sabe que a gente vai ficando mais velho, a gente vai dependendo de algumas coisas. Quanto mais velho, maior a despesa. Maior despesa. E, assim, foi um caso que eu fiquei bem feliz de poder ajudar, né? Porque vi que a pessoa realmente estava precisando. Não, cumpriu o papel dele com os filhos, né? Cumpriu. Isso que é importante. E na verdade, a outra mulher nem era era uma parte que também tinha um bom cargo, então não tinha um desequilíbrio ali em relação à parte Agora, você acredita que eu tô pegando muita cliente que a mulher ganha mais que o homem? Com certeza. Às vezes o cara trabalha assim lá na minha região, né? Tem muita empresa grande, tipo Usiminas, a Cesita, ArcelorMittal, Senibra. Às vezes o cara é CLT, então ele tem um salário fixo. E aí tem um salário razoável, ok? E às vezes a mulher começa a empreender. Então a mulher vai vender bolo, a mulher vai vender doce, a mulher vai vender roupa, ela monta um negócio, monta uma loja. E a renda dela acaba sendo muito maior do que a dele. Então a dele é o fixo ali que segura as contas de casa e a dela é muito maior. Então quando o casal separa, a mulher... Eu tenho clientes que falam assim, olha, eu tô divorciando e eu tô ficando no lucro, porque eu tava bancando a casa praticamente sozinha. O que vier agora, o que ele pagar de pensão, é melhor. Porque antes ele morava aqui em casa, eu não via a cor do dinheiro dele. Eu tenho uma lá que falou assim comigo, eu tenho duas nesse sentido. Ele morava aqui, eu não via a cor do dinheiro dele. A conta dele era a conta dele. Ele pagava água, luz, mal, sei lá, prestação de alguma coisa. E todo o resto era meu. Porque a mulher começou a trabalhar e foi ganhando mais, foi assumindo mais despesas. E aí, às vezes, tem 2, 3 filhos.
e ela começa a assumir essas despesas das crianças, e ele fica confortável com o salário dele ali, pagando água e luz e internet. Eu acredito. Inclusive, a gente tem um caso lá, não vou falar aqui que são vários, mas a gente tem um caso lá que o pai, ele tem a guarda unilateral das crianças e a gente está executando pensão, porque a mãe ganha muito bem, é funcionária do Estado, alto escalão, e não quer pagar pensão. E aí a gente está executando, entendeu? Os papéis às vezes se invertem, né? Não, lá pra mim tá chegando muita mulher mesmo, que você vê que tem uma condição, assim, que se estabeleceu, apesar de cuidar das crianças, e a mulher dá conta de fazer muita coisa, né? Sim. Eu olho mulher é multitarefa, a gente é unitarefa. Eu olho pra essas clientes, eu falo, meu Deus, ela é uma boa mãe, ainda ela é uma boa dona de casa, ela consegue trabalhar, consegue fazer mais dinheiro que o marido dela, e tá pagando pra divorciar dele. Tá pagando assim, pelo amor de Deus, quero divorciar logo. Quero esse homem fora da minha vida. Tira ele de casa, pelo amor de Deus. Ela fala assim, olha, tem um jeito de fazer ele sair de casa, porque ele falou que não arreda o pé daqui. E antigamente, o cara, né, assim, se o cara tá aprontando, se ele tá querendo sair, se ele tá querendo viver uma vida de solteiro, o que ele faria? Juntava a mala dele e rachava fora. Hoje em dia, não. Eles querem ficar lá. Não, eu só saio daqui na hora que você me indenizar. Ainda querem... A indenização, às vezes, fez alguma reforma na casa da mulher. Meu alguma Deus. coisa assim. Você acredita? Eu acho que eu tô atraindo muito cliente, assim. Pode ser. Roberta, queria te agradecer muitíssimo. A gente, foi um papo maravilhoso aqui hoje, né? Muito gostoso, muito legal. Sempre muito bom estar com você. Várias dicas aí para os advogados que não são especialistas em família. Pois é, muitas dicas, né? Do digital, várias coisas. A gente falou muito aqui. E eu queria que você deixasse as tuas redes sociais, o teu contato, né? Depois a Luísa vai deixar aqui na tela passando. Para quem quiser te seguir, acompanhar você, acompanhar as tuas dicas, o teu lifestyle. Eu queria agradecer, né, o convite. Amei participar. Você é um apresentador, né? Você sabe, né? Né, Ellen? Sim. É um apresentador mesmo. É muito importante para mim estar aqui e gravar o podcast com vocês. Assim, tenho certeza que é um estouro. Tudo que você faz é o nosso mentor, né? Ellen, mentalidade, prosperidade, tudo isso. E eu vim falando até com o Léo no caminho para cá. Eu falei assim, olha, o Marcelo já fez de tudo. E eu acho importante o advogado ser assim. Porque o advogado, ele tem que ser dinâmico. Sim. Ele tem que ter experiência. Ele tem que ter bagagem. Ele tem que ter conhecimento de outras áreas. Um advogado, às vezes, que é muito acadêmico, às vezes que é uma pessoa extremamente, assim, só se preocupou em estudar e não tem vivência da vida, não vai conseguir fazer bons acordos, não vai conseguir pensar fora da caixa, não vai conseguir traçar estratégias, ter ali um entendimento tático. E eu vim falando isso com o Léo, então eu te admiro muito por isso. Obrigado, porque eu acho que você é muito amiga. Dinâmico e muito... Sabe, a pessoa que faz acontecer, né? Já fez de tudo, então tem bagagem, tem experiência. Sim. E a minha rede social é Roberta Pil, Roberta P-I-R-L, o meu Instagram. O Instagram do escritório é roberta.azevedo.advogados. E o meu site é robertaazevedoadvogados.com.br. Muito legal. É isso, gente. Poxa, eu que fico feliz demais aqui. Foi muito legal hoje. E queria te agradecer mais uma vez. E queria me despedir também de você que ficou aqui até agora. Eu até esqueci de pedir para você que está nos assistindo de se inscrever no canal, ativar o sino. É muito importante para você receber mais episódios maravilhosos como esse que a gente teve aqui hoje. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência e eu vejo você no próximo vídeo.